a última gravação da estação de rádio assombrada. Havia uma pequena cidade aninhada entre colinas e envolta por densas florestas, onde o tempo parecia ter parado. Nessa cidade, uma estação de rádio local chamada Estação Noturna costumava transmitir histórias, músicas e anúncios para os poucos ouvintes que sintonizavam a frequência. No entanto, essa estação não era como qualquer outra. Ela tinha uma história sombria que pairava sobre ela como uma nuvem. A lenda dizia que, anos atrás, durante uma noite de tempestade terrível, a estação noturna transmitiu sua última gravação. Uma gravação que nunca deveria ter sido feita. Dizem que o locutor da estação, chamado Samuel, estava sozinho naquela noite fatídica. A energia oscilava, e o som da chuva martelando contra as janelas criava uma atmosfera inquietante. Samuel começou sua transmissão como de costume, mas logo percebeu algo estranho. Entre os chiados da estática, ele ouviu sussurros, vozes distorcidas que pareciam implorar por ajuda. Intrigado e apreensivo, ele continuou a gravar. As vozes ficaram mais altas e desesperadas, ecoando palavras que não faziam sentido. Samuel tentou encerrar a transmissão, mas algo o prendeu ao microfone. Seus olhos se arregalaram quando ele viu seu reflexo na janela, mas não era o seu rosto. Era uma figura sombria, um vulto que se movia atrás dele no estúdio vazio. O ar ficou gélido, e a atmosfera se tornou opressiva. As vozes chorosas ecoaram com intensidade assustadora, e a figura se aproximava lentamente. Samuel estava em pânico, sabendo que algo sobrenatural estava acontecendo. Ele agarrou o microfone e começou a falar, narrando o que estava acontecendo, na esperança de que alguém ouvisse. A figura finalmente emergiu das sombras, revelando um rosto pálido e olhos vazios. Samuel mal conseguia articular as palavras, mas ele continuou a falar enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. A figura estendeu uma mão espectral em direção a ele, e Samuel sentiu uma força invisível o envolver. A gravação terminou abruptamente, deixando apenas estática no ar. A cidade acordou na manhã seguinte para encontrar a estação de rádio silenciosa. As buscas por Samuel foram em vão, e ele simplesmente desaparecera. Anos depois, um grupo de entusiastas do paranormal decidiu investigar a estação abandonada. Eles encontraram fitas antigas, poeira acumulada e um estúdio decadente. Curiosos, colocaram uma das fitas na antiga máquina e ouviram a gravação de Samuel. À medida que as vozes lamentosas preenchiam o ar, as luzes começaram a piscar e a estática se transformou em sussurros frenéticos. A temperatura caiu abruptamente, e uma sombra começou a se mover nos cantos da sala. O medo tomou conta do grupo quando a figura sombria emergiu, olhando para eles com olhos vazios. A gravação parecia ter ganhado vida, e a presença malévola da figura se aproximava. Os investigadores tentaram fugir, mas a força invisível os segurou, assim como fizera com Samuel. A última coisa que ouviram foi o eco das vozes chorosas e a estática ensurdecedora. Desde então, a estação noturna permaneceu silenciosa, mas as fitas da última gravação começaram a circular entre aqueles corajosos o suficiente para ouvir. Dizem que, às vezes, os sussurros e vozes lamentosas ecoam pelas colinas da cidade, lembrando a todos a trágica noite em que a linha entre os vivos e os mortos foi cruzada, selando o destino da estação de rádio assombrada para sempre. Para vocês que ficaram no vídeo até aqui, obrigado, e vamos continuar com mais algumas histórias. Mas antes deixem o like para a divulgação do vídeo. E inscreva-se e acompanhe mais conteúdo como esse. Agora, vamos à história da Alma Aprisionada. Havia uma pequena loja de antiguidades no coração da cidade, conhecida como Memórias Esquecidas. O lugar exalava um ar misterioso, com suas prateleiras repletas de objetos empoeirados. No entanto, o item mais intrigante da loja era um urso de pelúcia, de aparência doce e gentil, mas com uma aura inquietante. Ninguém sabia de onde o urso de pelúcia tinha vindo, mas ele sempre esteve lá, ocupando um canto sombrio da loja.
Seus olhos de botão pareciam seguir os visitantes e diziam que às vezes podiam ouvir um sussurro suave vindo do urso quando ninguém mais estava por perto. A protagonista da história é uma jovem chamada Lila, uma estudante curiosa que frequentemente visitava a loja de antiguidades depois da escola. Ela estava fascinada por objetos estranhos e histórias inexplicáveis. Um dia, enquanto explorava a loja, seus olhos encontraram o urso de pelúcia assombrado. Layla sentiu uma conexão estranha com o urso e decidiu comprá-lo com suas economias. À medida que as semanas passavam, ela começou a notar coisas estranhas acontecendo ao seu redor. Objetos desapareciam e reapareciam. Ela via sombras em seu quarto à noite. E ela ocasionalmente escutava sussurros durante a madrugada. Inicialmente, Lila não relacionou esses eventos ao urso de pelúcia, mas gradualmente a verdade começou a se revelar. Uma noite, ao observar o urso, ela viu uma visão de um menino pequeno vestido com roupas antigas brincando alegremente com o urso. Com muito medo, Lila correu para seu quarto. Algo começou a bater na porta do seu quarto, mas Lila não abriu a porta. No dia seguinte, determinada a descobrir a história por trás do urso, Lila começou a pesquisar os registros históricos da cidade. Ela descobriu que décadas atrás, a loja de antiguidades costumava ser uma loja de brinquedos, propriedade de uma família que perderam um filho pequeno tragicamente. O urso de pelúcia era um dos brinquedos favoritos do menino. À medida que Lila escavava mais profundamente aquela história, descobriu que a loja estava encharcada de emoções daqueles tempos passados. O urso de pelúcia havia se tornado uma âncora para a alma do menino, presa entre os mundos dos vivos e dos mortos. Lila percebeu que o urso estava tentando se comunicar com ela para que pudesse finalmente encontrar paz. Lila embarcou em uma jornada para ajudar o espírito do menino a encontrar a tranquilidade. Ela reuniu objetos relacionados ao menino e ao urso. Realizou rituais de liberação e, finalmente, conseguiu reunir as peças fragmentadas da memória do menino. O espírito agradeceu a Lila com um sorriso radiante, antes de desaparecer suavemente. Com o espírito finalmente em paz, a aura inquietante que estava sobre o urso de pelúcia desapareceu. A loja de antiguidades parecia mais acolhedora e menos misteriosa. Lila havia ajudado a contar a história esquecida do urso e levou paz a um espírito perdido. Agora, o urso de pelúcia permanecia na loja, não como um objeto assombrado, mas como uma lembrança de um menino que finalmente encontrou a paz graças à bondade e coragem de uma jovem determinada a desvendar os mistérios do passado.